Conheci uma pessoa transexual, operada, que está tendo o primeiro contato com o Evangelho. Supondo que ela creia e se arrependa, como eu poderia ajudar essa pessoa nos seus primeiros passos na vida cristã? Vou começar, depois eles complementam e até melhoram a questão. Nós devemos nos preparar, porque a quantidade de casos como este, daqui a um tempo, vai aumentar bastante. Vai aumentar bastante. Eu tenho falado muito para pais. E eu tenho dito para esses pais treinarem muito bem os seus filhos como peregrinos na fé, que colocam esse joelho no chão aqui e oram aqui pelos seus vizinhos, parentes e amigos. Porque talvez os nossos filhos, netos, filhos de vocês, serão a última esperança de pessoas que entraram em crises. Nós devemos nos preparar como igreja. Eu acredito que nós não estamos nos preparando para isso, mas se mudar para o seu vizinho de porta, uma dupla que tem um menino transgênero, como tratar? Nós vamos ter dificuldades, sim, porque a primeira reação nossa vai ser não concordo, e muitas vezes com o que eu não concordo eu rejeito. Mas pode ser a última esperança de um menino, de uma menina que, passando por todo um processo, entrando em crise, precisarão conhecer a verdade para que a verdade as liberte. Aonde o ser humano vai nas suas questões tantas, nas suas lutas tantas, nos seus temores, nos seus pavores, nos seus horrores, nas suas loucuras, nós não temos ideia. Mas a minha pergunta é, será que nós estamos preparados para você, professor de escola dominical, chegar um menino que está em processo de querer virar menina? Como lidar com esses casos? Serão casos muito delicados. Estava conversando com a minha esposa, ela dá aula para crianças de 6, 7, 8 anos, 7, 8, 9 anos na escola dominical. E a pergunta que eu me faço, reverendo Augusto, reverendo Denis, é a seguinte, como pastores nós, reverendo Niel também, chega um garoto... Niel é pastor. Chega um garoto nas nossas igrejas que está num processo desse, de querer ser menina, um menino querendo ser menina. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar, na minha opinião, dando a mesma aula, nós vamos dar o mesmo segmento, mas falar a verdade sempre em amor. A aula sobre o criacionismo. Nós precisamos, gente, voltar a dar aula sobre o criacionismo, nós precisamos voltar a dar aula sobre Gênesis, capítulos de 1 a 11, precisamos estudar e dar aula, porque todos esses conflitos e confusões, vocês vão ver que tem muito dali do Gênesis de 1 a 11. Todas essas loucuras, essas crises, querer ser como Deus, querer construir seus egos acima das nuvens, etc. Mas vai ser muito delicado o momento em que nós vamos passar, e eu acredito que você vai ter daqui a pouco que lidar com casos como esses. Seja bondoso, seja autêntico, seja misericordioso e seja bíblico. Explique o que é o pecado, explique a condição de pecador e explique a condição de redentor. Nunca se esqueça que tudo vem de um coração pervertido, corrompido, mau, que corrompe todo ser humano. E nunca se esqueça que o pecado separa o homem de Deus e atrai a ira de Deus para o pecador, mas transmita a misericórdia de Deus. Pregue sobre a graça de Deus. E nunca a graça de Deus vai perder. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ore, estude e se prepare, porque você vai ter que lidar com casos, eu acredito, quando menos você esperar, casos como esses. Estou só levantando aqui um ponto. Tá certo. Eu concordo totalmente com o pastor Jader. Pastor, eu descobri que nós não estávamos preparados para lidar com isso há cerca de 10 anos atrás, quando eu pastoreava uma igreja em São Paulo. Preguei sobre a meretriz Raabe, estava fazendo uma exposição em Josué, né, e cheguei no capítulo 6, falei da queda de Jericó e também o caso de Raabe, que teve misericórdia e compaixão. Deus teve misericórdia e compaixão daquela mulher e tudo mais. Terminou o culto, nós apresentamos os visitantes, então perguntei quem estava visitando a igreja pela primeira vez. Levantou uma mulher belíssima lá no final da igreja. Sabe, por favor, o seu nome? Joaquim. Eu fiquei... Pois é.
eu gelei na hora, e toda a igreja, né, todo mundo. E quando terminou o culto, né, me viu o meu espanto, né? Claro, olhou pra você, Não, porque eu perguntei assim, como é o nome da senhora? Aí eu disse, Joaquim, né? Então todo mundo olhou para trás. E aí, na hora da saída, de cumprimentar, ninguém sabia, né? Oh, boa noite, como está a senhora? Prazer e tal. Ninguém sabia senhora, senhor, ninguém sabia o que fazer. Não, eu disse, não, eu percebi que a gente não estava preparado para lidar com esse tipo de coisa, né? E desde lá eu tenho conhecido e observado vários outros casos assim. Eu queria só dizer uma coisa para que eu acho que está bem no cerne da questão e que pode ajudar no caso, inclusive, o caso prático aí que ela colocou, né, o caso do transgênero, né? Existe uma diferença entre você ser tentado e você cair na tentação. Então, há jovens nas nossas igrejas que se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo. Então, isso em si é uma tentação como outra qualquer. É igual a um jovem heterossexual se sentir atraído por uma pessoa que não é esposa dele. Ou então um homem casado, que é hétero, e ele se sente tentado a dar a segunda olhada para uma mulher que não é a dele. Porque a primeira olhada não tem como evitar, mas a segunda a gente pode. Né? A segunda olhada pode prolongar evitar. A primeira também, né? Isso é verdade, pode prolongar também, né? Pode prolongar também, né? Pode fazer também, né? Bom, ou prolongando na segunda... Tem que falar porque, né, você sabe, o coração humano tem travado. É uma desgraça, é isso mesmo. Então, é uma tentação, Niel, como a tentação do hétero de cometer adultério, né? Então, só se torna pecado quando a pessoa cede, né? Quando ela, então, resolve tornar em prática aquilo que vem sendo dito no coração dela. E ela, então, aceitou no coração e torna em prática. Se a gente conseguir ensinar isso na nossa igreja, a gente vai aliviar o sofrimento de muitos jovens que se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo e se acham, assim, uma abominação diante de Deus e que Deus nunca vai perdoar ou coisa dessa natureza. Eu digo que é possível um crente verdadeiro ele passar por esse tipo de tentação. Ele é crente. E como o pecado afetou todas as áreas da nossa vida, é possível que uma pessoa, crente verdadeira, acabe também se sentindo atraído por pessoas do mesmo sexo. Há alguns caminhos que podem ser feitos para ajudar essa pessoa. Suporte, né? Em alguns casos, essa tentação ela passa. Eu conheço casos disso, não é? Eu conheço um caso em particular que eu aconselhei durante alguns anos. A pessoa já é casada, está bem e tudo mais. Mas há casos em que a opção vai ser o celibato mesmo. Não tem jeito, a pessoa não consegue gostar de alguém do sexo oposto. E, nesse caso, tem que pensar na opção que Paulo fala em 1 Coríntios 7. Paulo fala bem do celibato em 1 Coríntios 7. E falando das vantagens, inclusive, de você ficar sem casar. O danado é que a gente aqui na igreja, os jovens, a moça chega aos 20 anos, não arrumou namorada, a gente já vem as piadinhas, né? Chega nos 25, a coisa vai ficando dramática. Nos 30, a gente diz, já deu o último tiro na macaca, né? Não tem mais esperança para a moça, né? Que é um absurdo isso. Aí ela vai casar com o primeiro cara que passar na frente dela, né? E depois vai dar divórcio, vai dar problema e tudo mais. A gente acaba fazendo pressão na igreja, na família, a respeito disso. Quando ficar solteiro e puro, né? Não é só solteiro, é solteiro e puro. Isso é uma possibilidade muito bem vista na Bíblia como um todo. Não é a todos que é dado o dom de casar. A prova é a quantidade de divórcio que existe aí. Tem muita gente que seria muito mais feliz se não tivesse casado. Não tivesse casado. Então, é uma possibilidade que o jovem deveria contemplar. Né? Não só o que se sente atraído pelo mesmo sexo, né? Até mesmo o hétero, ele poderia, né, dadas as circunstâncias, optar por uma vida de celibatário, pedindo a graça de Deus e tudo mais. Então, no caso dessa transgênero, se ela se converter, ela vai ter que ser ensinada a
conviver com isso aí. É uma operação, inclusive, que em alguns casos é irreversível, mas ela vai ter que conviver com isso, por isso que o celibato provavelmente vai ser a opção para essa moça, né? Ou esse rapaz, eu não sei, não entendi direito. Então, o caso vai ser isso aí. É como o Jader disse, né? Amar, perdoar, receber, tratar, e não é o pior de todos os pecados, né? Já nós falamos aqui da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas a pessoa tem que conviver com as consequências daquilo ali, como outros têm também. Antes do Denis falar, dentro do que o senhor está falando, um livro que a editora Monergismo publicou bem recentemente, pode ser muito útil para todo mundo, que é Deus é contra os homossexuais. É um livro escrito por um pastor anglicano que tem desejos homossexuais e entendeu que o celibato é o caminho. Um livro excelente, que pode ajudar, porque eu acho que isso que o senhor está falando começa com a gente, com os héteros da igreja, sabendo lidar com esses irmãos e não os olhando como irmãos de segunda classe, mas olhando como irmãos em Cristo que têm lutas como a gente tem e a gente precisa ajudar. Esse livro é excelente. Pastor Denis. Eu ia destacar que essa é uma questão inquietante mesmo, né? E principalmente quando a pergunta vem e falando sobre essa questão da pessoa ter se submetido à cirurgia. Alguns casos vão ser irreversível e a pessoa vai ter que lidar com a consequência disso. E a igreja tem que apoiar essa pessoa, tem que ser o suporte dela para que ela lide agora com as suas consequências. Imagino eu, nunca lidei com um caso dessa natureza, mas eu imagino que seja muito difícil e tenho convicção de que a igreja não está preparada para isso, não. Não está preparada para isso.